Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Sempre tiveram alguns mistérios na humanidade, né? De onde a gente veio, pra onde a gente vai, qual que é o futuro, quando que o mundo vai acabar. E ao longo da história sempre tiveram algumas pessoas, né, que tentaram dar esse caminho pra gente, né? Que são os chamados videntes ou os sensitivos, paranormais. Mas só que não é sempre que eles acertam e não é sempre que a gente acredita neles também, né? Então hoje nós vamos falar de 10 videntes e paranormais que já enganaram você. Você tá achando que essa voz de Darth Vader é à toa? Não, rapaz, isso aqui é muito preparo, entendeu? Gripe acumulada. Mas primeiro, eu acho que eu tô recebendo uma visão aqui, uma visão do futuro. Ainda não se inscreveu, mas vai se inscrever no canal Nerd Show? Então faz o seguinte, meu amigo, ó, clica nesse botão gigante vermelho aqui e clica no sininho, que toda vez que eu lançar um vídeo, você recebe no conforto do seu e-mail, do seu celular, e você não perde nenhuma previsão para o futuro do Nerd Show. E não esquece de me seguir nas redes sociais, viu? @canal Nerd Show, tá? No Twitter, no Instagram, tem sempre sorteio lá no Instagram, eu acho que você vai gostar, hein? Não deixa de participar, não. Vai lá seguir. Bom, então vamos começar o vídeo, porque hoje, nossa senhora, tem muita história, muita coisa pra ver, e eu acho que vocês vão gostar, né? Então, vambora. Vamos começar falando agora de um cara que, assim, ele foi um dos que mais deu medo na humanidade, né? Um dos videntes mais famosos de toda a história e um dos videntes que mais errou ao longo desse tempo, né? É claro que eu tô falando do nosso querido amigo Nostradamus. Você já ouviu falar nesse cara? Existiu uma vez um homem que não podia se enquadrar em seu tempo e de fato acreditava que viajava ao futuro. Ele tem sido chamado de Rei dos Profetas, e seus seguidores conjuram visões do Armagedon e do Apocalipse pela simples menção de seu nome. Você já deve ter ouvido, né? Porque várias previsões do Nostradamus dizem algumas que já se concretizaram e outras que falharam miseravelmente. Mas primeiro você tem que saber quem que é esse carinha. Ó, Nostradamus nasceu na França em 1503, mas só que essa relação dele com previsões do futuro, né, o místico, não é uma coisa que estava prevista de acontecer, até porque a profissão dele era de boticário e alquimista, né, uma coisa totalmente relacionada à ciência. Boticário, que você não deve saber, mas é a pré-evolução do farmacêutico, que eles usavam as boutiques, exatamente. Não é isso. Mas quando ele nasceu, toda a família dele seguiu o judaísmo, né? Mas, como você deve saber, rolou uma tal de Inquisição. O que é essa tal de Inquisição? Era um movimento religioso da Igreja Católica. Eles falavam assim, ó, gente, a gente tem um clube aqui, que são o Clube dos Católicos, entendeu? Quem não for católicozinho vai arder na fogueira. Aí ele pôs um óculos com bigode falso e falou assim, não, eu sou totalmente católico, assim, desde porque vai católico, 3-0 amanhã. Mas o Nostradamus, ele era um cara especial mesmo antes dessa coisa de previsões e tudo, né? Por quê? Ele começou a se formar em medicina. Muitos especialistas inclusive falam que se ele não fosse conhecido pelas previsões, ele ia ser conhecido por um grande médico, porque ele fez várias revoluções nesse ramo. Um exemplo muito bom disso é que, eu não sei se você lembra do vídeo que eu falei das coisas que o mundo ia acabar, tá aparecendo aqui em cima, eu falei da peste negra, você lembra? Que era uma doença que assolou a Europa, que matou muita gente, quase causou o fim do mundo se ela tivesse espalhado. Mas nessa época, o Nostradamus tinha feito uma cápsula, como se fosse um comprimido que a gente vê hoje em dia, com uma mistura de flores. E esse composto floral, assim, ajudou muito a tratar os sintomas da peste negra, né? Claro que não curou nada, porque era uma coisa totalmente diferente. Mas olha o cosmos agindo, né? Por quê? Porque depois que ele se formou em medicina com louvor, ele voltou pra casa. E quem que ele acha? A família dele toda morta lá por causa da peste negra. Que coisa, né? A mulher e os filhos. Foi complicado. Daí o cérebro dele fez igual um Kinder Ovo velho, assim, ó. Partiu no meio. E ele ficou meio desolado com essa situação. Tanto é que ele resolveu sair de casa e vagar pelo mundo. Aí ninguém sabia onde que ele foi parar, o que ele tava fazendo. E o que ele fez? Aflorou o lado espiritual. Depois de 10 anos, ele voltou e começou a escrever as tais previsões do Nostradamus. Sua obra dá provas, segundo alguns, de que Nostradamus tinha visões do futuro e via eventos de porte como a Revolução Francesa, o desastre da Challenger e a Guerra do Golfo, incluindo armas modernas séculos antes de acontecer. Mas as profecias eram codificadas, né? E ele contava com a inteligência de quem lia, né? É aquela história do Chaves, né? É o manto da invisibilidade que só os inteligentes podem ver. Por isso que as previsões dele são tão controversas. Mas agora eu vou mostrar umas previsões que deram certo e umas que deram errado. Mas vamos ver. Essa aqui o povo fala que ele acertou na mosca. Das profundezas do oeste da Europa, uma criança pequena nascerá de pessoas pobres. Aquele que, pela sua língua, seduzirá uma grande
grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. Aí você pensa, né, o Hitler era um cara pobre, a principal característica dele era a lábia para angariar seguidores para fazer aquela guerrinha gostosa. Então muita gente fala que foi a previsão do nascimento de Hitler. E tem mais, tem até a previsão sobre o terceiro Reich, ó. O primeiro do terceiro fará pior que Nero. Vamos fazer igual o Cid Moreira? Eu adoro o Cid Moreira fazendo a Bíblia. O primeiro do terceiro fará pior do que Nero. Ele será também valente para derramar o sangue humano. Ele fará construir fornos. A prosperidade terá fim e esse novo chefe será a causa de grandes escândalos. Nerd Show, versículo 5. A gente vê aí que o terceiro, né, pode ser encarado como o terceiro Reich, valente para derramar sangue humano, né, uma matança toda. Mas o que mais pega pra mim é assim, ele fará construir fornos. Que fornos, né, aquelas câmaras do nazismo que abatiam os judeus, tinha toda essa história aí, Auschwitz, né, os campos de concentração. Esse aqui, ele dá data no negócio. Então esse aqui eu acho que é o mais emblemático. O sangue do justo será derramado por Londres, queimado pelo fogo no ano 66, que era 1666. E o que aconteceu? O grande incêndio de Londres, que começou numa pequena loja na cidade e se espalhou pela cidade toda e mais de 70 mil pessoas ficaram desabrigadas. Mas também tem as erradas clássicas dele, né? Por exemplo, no ano de 1999, sétimo mês, do céu virá um grande rei do terror. Será que era o Zé do Caixão? Novo filme, o Zé do Caixão não, mas não teve nada. E tem também a previsão do terceiro anticristo, né? Que nós estamos esperando aí, mas vamos ver se vai acontecer. O menino nascerá com 2 dentes na garganta. Corcunda será eleito pelo conselho o mais hediondo monstro visto na terra. Talvez 2 dentes de alho entalado, talvez você seja o terceiro anticristo, a gente nem sabe, né? Mas eu quero saber, você já viu uma previsão do Nostradamus? Você já leu alguma coisa e ficou encucado aí? Bom, põe embaixo nos comentários que eu quero saber e morrer de medo junto. Se você é mais velho assim, né? Velho não, vamos dizer clássico. Se você é mais clássico, você deve lembrar que na década de 70 começou a aparecer no mundo um paranormal, né? Que foi uma febre, começou a vender de tudo, ficou muito famoso em vários programas de televisão nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Por acaso você lembra do Uri Geller? Ele mostra que tem colheres e garfos aqui diante dele nesta bandeja. Ele quer que o telespectador, segurando a chave... Like this, gently. Suavemente. Então, o Uri Geller despontou como um paranormal muito famoso por entortar um tanto de colher. Qual que é a vantagem de entortar a colher? Pra ele, muito, porque ele falava que ele mexia com as moléculas dos objetos, entendeu? Ele entortava a colher, ele falava que soldava garfo também, né, os que ele tinha quebrado. No programa mais famoso da época, o Uri Geller foi no programa e o desafio consistia na mesma coisa que ele foi testado pelos parapsicólogos para ele fazer. Ele tinha que achar uma bolinha de ferro que foi escondida em 10 potinhos de ferro, todos são iguais, né? Ele tinha que achar onde estava essa bolinha, sem encostar, só usando o poder da mente dele. Mas ficou diferente nesse programa porque mostrava que ele estava um pouco desconfortável com a situação, assim, né? Ele estava tentando achar a bolinha, mas ele não conseguia, e o pessoal foi achando estranho. Depois, o programa saiu do ar repentinamente e voltou só 20 minutos depois. I'm having a hard time with you. I don't mean to be, all right? I really No, don't. just keep looking. Okay, let me rest a little, all right? All right. E quando ele voltou, o apresentador do programa falou que ele tava se sentindo fraco, que ele não tinha, né, os poderes não estavam bem hoje, então ele saiu e não fez mais esse número. Mas pra você entender o que aconteceu, eu tenho que te contar a história de um cara que vive pra desmascarar essas lendas, e não o Padre Quevedo. Nós vamos chegar lá. Por acaso você já ouviu falar num mágico que chama James Randi? Não, o Incrível Randi. Então, o Incrível Randi, ele é um mágico, né, bem antigo e bem famoso nos Estados Unidos, que fazia truques de escapismo. Escapismo que é aquela mesma mágica que o Houdini fazia, né, que ele queria escapar de qualquer coisa. O Randi era um grande fã dele. E depois de uma carreira mundial de sucesso, né, com mágica, ele resolveu que ia expor os casos de charlatanismo no mundo. Ele fazia desafio com paranormais e mostrava os truques em mágica para fazer a mesma coisa que eles faziam, né, para mostrar pro pessoal que era tudo uma grande mentira. O Randi, sabendo que o Uri Geller ia nesse programa, o que ele fez? Ele deu instruções, né, pro pessoal colocar uma manta embaixo de cada potinho. Por quê? Porque ele sabia que o Uri Geller
sabia onde tava esse potinho quando ele dava um totozinho na mesa, entendeu? Quando a mesa virava. O potinho que não se mexesse era o potinho que tava com a bolinha de ferro. Muito simples, né? Mas o pessoal não pensava nisso e tem que ter um mágico muito bom pra pensar. Como ele não conseguiu, deu essa treta toda, ele saiu do ar. Até que ele lançou um livro, né, que chamava A Verdade sobre Uri Geller, que ele expôs todo o caso, como é que ele fazia os truques, né? Ensinava como é que ele fazia esses casos aí de paranormalidade. Dizem, inclusive, que o Uri Geller veio pro Brasil, o Padre Quevedo também entrou nessa história, né, pra tentar desmascarar ele. Conseguiu, só que a Globo e a Manchete fizeram um acordo de não pôr isso no ar, não veicular, pra não acabar com toda essa magia. Mas eu quero saber, alguém que tá aqui viu essa parte do Fantástico? Alguma coisa começou a funcionar em casa de verdade, né? Algum seu pai, sua mãe, você pergunta se alguém já fez isso. Então, eu quero saber, hein? Vai investigar isso aí pra mim e põe aqui embaixo nos comentários, todo mundo quer saber. Mas é claro que o Brasil, do jeito que é, né, gente? A gente não fica pra trás de nada. Quando é coisa de zoeira ou coisa pra enganar os outros, a gente não tem limite. Porque a gente teve o próprio Uri Geller brasileiro nos anos 70, né? Que é o famoso e inesquecível Homem do Rá. Você lembra? Jornalistas de várias partes do mundo já estiveram neste sítio em Pouso Alegre, sul de Minas, para conhecer este homem. Thomas Green Morton, 48 anos. Considerado o maior paranormal do mundo. Gente, o Homem do Rá ficou muito famoso aqui no Brasil nos anos 70. Inclusive, várias matérias no Fantástico nos anos 90. Todo mundo deve lembrar do Thomas Green Morton, que era o verdadeiro nome do Homem do Rá. Apesar dele ser de Pouso Alegre aqui em Minas Gerais, eu achar muito difícil o verdadeiro nome dele ser Thomas Green Morton. Deve ser Juvenal. O que fazia o Homem do Rá, né? Ele fazia várias coisas, inclusive entortava colher igual o Uri Geller. Outra coisa que dava um apelo visual pra ele é que ele tinha um calombão gigante na testa, entendeu? E isso aí você pensa assim, é realmente estranho. E o engraçado do Homem do Rá é que ele era realmente um showman, né? Ele tinha produtos dele, boné escrito Rá, produtos licenciados, ele sabia como explorar isso tudo. E é muito interessante como é que ele fala que ele ganhou os poderes, olha só. É um raio de luz. Eu levei um choque tão grande que a hora que bateu na ponta da varinha eu fui jogado pro alto e para trás, mais ou menos uns 3 ou 4 metros de altura, voei, mas senti o meu corpo bater no chão e flutuar. Vi nitidamente, senti na imaginação, olha, eu levei um susto. Quando eu comecei a levitar, meu corpo físico, tudo, eu tava sentindo mesmo ser levitado. E ele ganhou essa fama toda porque ele era muito próximo de famosos, né? Muitos famosos usavam Thomas Green Morton como guia espiritual. O maestro Tom Jobim foi um artista que se encantou com Thomas Green Morton. Estas imagens foram feitas na casa de Tom. Mas a verdade começou a aparecer, né? Por exemplo, a parte ele falava que ia soldar os garfos, né? Que ele tinha quebrado e ele tirava um garfo debaixo da mesa. Mas ele foi descreditado mesmo quando acharam a tal câmera que fazia esses flashes debaixo da mesa. Mas depois, inclusive, os locais lá, né? Tipo, os Alegre falaram que desde pequeno ele era mágico e fazia truques de mágica, né? Pelos botecos da cidade. Então, acabou que o Thomas Green Morton foi uma farsa. Mas você lembra do Homem do Rá? Você já se impressionou? Se acreditava nele? Então, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas se você é brasileiro raiz mesmo, aquele brasileiro de respeito, com certeza você lembra de uma das maiores vinhetas do Brasil, que era o Ligue Já! Experimente você também a força dos discípulos de Walter. Ao vivo, a qualquer hora, de qualquer lugar do Brasil. Ligue já! Os meus discípulos estão esperando a sua chamada. Ligue já! Então, o Walter Mercado fez muito sucesso aqui no Brasil, né? E ninguém sabe por que ao certo. Eu acho que era mais pela cara que ele tinha de meio andrógeno, né? Aquele cabelo assim, meio de Ana Maria Braga. Mas a única coisa que você sabia é que era caro pra caçamba pra você ligar pra ele. Olha só, R$3,95 por minuto. Você pensar que tava no final dos anos 90, R$3,95, gente, era dinheiro. Não, e fora que você ligava nesse número e nem falava com o Walter Mercado, entendeu? Você falava com as assistentes do Walter Mercado. Era tipo um call center de gente prevendo o futuro e jogando baralho, né? O tarô. Então, o que você não deve saber é que o Walter Mercado nasceu em Porto Rico, né? Em 1932. E ele não é paranormal desde pequeno que via as coisas, não. Na verdade, ele é um ator.
Ele chegou inclusive até fazer várias novelas. Mas depois que ele tava trabalhando na produção de um programa, né, um dos convidados desse programa que ele trabalhava faltou. E tinham 15 minutos pra serem preenchidos. Aí o diretor do programa chegou pra ele e falou assim, ó: ô Valtinho, faz o seguinte, ó. A gente tá com um problema que você não quer fazer essas coisas de numerologia, signo, não, faz aí, ó. Você põe essa roupa doida aí, cheia de colorido, e vai lá e faz 15 minutos, vamos lá. E ele foi lá, fez as previsões e deu o maior certo. E ele continuou fazendo nesse programa. E daí nascia o astrólogo Walter Mercado. Mas agora eu quero saber se você vai admitir. Você já ligou pro Walter Mercado? Você já ligou pra ele? Se você tá com essa vergonha, vamos falar aqui, hein? Agora é a hora. Põe aqui embaixo nos comentários. Você lembra que eu falei do James Randi, né? Que o James Randi era o caçador de enigmas, o caçador de charlatões. E a gente tem esse caçador aqui no Brasil, né? Você deve lembrar com certeza do Padre Quevedo. Muito obrigado por terem vindo. Vamos dar um show de mágicas para demonstrar que tudo isso que fazem os adivinhos, os charlatães de toda a espécie, são técnicas, são truques. Existem fenômenos parapsicológicos, mas ninguém os domina. Então, o nome dele é Oscar González Quevedo. E ele nasceu em Madrid, na Espanha, em 1930. Na verdade, o Padre Quevedo, ele é um grande especialista em parapsicologia, né? É a ciência que estuda os fenômenos que não podem ser explicados pela psicologia comum. Ele já fez mestrado, doutorado, o cara é pica das galáxias em tudo. E ele já escreveu 17 livros, muitos deles são muito famosos, como por exemplo, A Face Oculta da Mente e Antes que os Demônios Voltem. E o Padre Quevedo era uma celebridade nessa época, né? Ele passou por diversos programas em várias épocas, demonstrando alguns truques e desmentindo alguns paranormais. Inclusive um fato histórico, assim, foi uma vez em que no programa da Silvia Popovic, eles fizeram como se fosse um grande debate sobre a paranormalidade, né? Foi uma coisa assim que, um assunto muito interessante que deixou o Brasil parado pra assistir. A sinfonia dos signos te ilumine e entra no teu coração. Agora não dói nada? Não dói nada? Nada? E agora dormes. Agora não fala mais, agora dormes. O que tá fazendo? Eu sempre gostei muito do Ivan, porque ele é um bom técnico e um bom faqui, mas o que ele faz eu também faço e muita gente faz e não tem nada a ver com, nem sequer com o poder da mente. Mas o programa que talvez você mais lembre dele e onde eu quero chegar é no O Caçador de Enigmas. Esse quadro passou de 2 de janeiro até 5 de maio no Fantástico, né, nos anos 2000. E esse programa foi um sucesso, ele chegava a dar 42 pontos de pico de audiência. Isso, pra você entender, assim, 42 é muita audiência, entendeu? O Brasil é o concurso da Loura do Tchan. A ideia é que esse programa se chamasse Mr. Q, né, de Padre Quevedo, Quevedo, Mr., porque esse programa sucedeu o programa do Mr. M, e também era narrado pelo Cid Moreira. Mas o episódio clássico, que todo mundo lembra, até por causa do Hermes e Renato, é o episódio em que ele foi falar com o próprio Lúcifer, ou como eles falam no programa, o Lucifer. Muito boa noite, senhor Lucifer. O senhor é Lucifer? Incorporou Lucifer? Sou eu. É o senhor mesmo? Curioso é que, incorporado, o homem fala um português cheio de erros. Meu nome é Lucifer. Fale. Eu posso matar. Eu posso destruir. Eu estou pedindo quixotescamente de joelhos a Lucifer que com seus poderes me dobre este dedo. E mesmo que você não tenha visto esse episódio, você lembra muito bem por causa da paródia do Hermes e Renato, né? Do quebre meu dedo. Não vou esquebrar porque não és o filho do capeta. Olha só. Porque não és o filho do capeta. Não vou esquebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebra meu dedo. Não vou esquebrar teu dedo. Quebra o meu dedo logo. Eu não vou esquebrar. Não. Quebra agora meu dedo. Quebra. Mas por que acabou um programa com tanto sucesso? Dizem as más línguas, né, que o programa acabou porque um dos diretores ou algumas pessoas da direção estavam se sentindo mal com essa coisa de desmitificar as coisas que as pessoas acreditavam. Inclusive eles acreditavam em algumas coisas e estavam meio que desconfortáveis com essa situação. E realmente o Padre Quevedo ia lá e arregaçava com tudo, né? Mas eu quero saber qual foi o mistério que você mais lembra do Padre Quevedo, ou o que ele fez, ou o que ele... O que você lembra do Padre Quevedo? Põe aí embaixo nos comentários. E eu vou te falar sinceramente, esse disseram que é uma balela e tal, que o Padre Quevedo foi lá olhar, mas aí você acredita no que você quiser, porque pra mim ele não conseguiu provar que o negócio é de mentira. Então coloquei aqui pra você saber e pra você tirar suas próprias conclusões. Por acaso você já ouviu falar numa médium que chama Dona Ederlazil? Então, atualmente essa médium mora em Votuporanga, São Paulo. E o que acontece, ó? É muito estranho porque essa médium diz ter um poder de
pegar o algodão e tirar do algodão as impurezas que a pessoa tem, ou por exemplo, trabalho de magia negra contra essa pessoa, fazem filas quilométricas para ela fazer essa coisa para essas pessoas. Então, por exemplo, ela pega o algodão, molha o algodão, coloca álcool, monta uma pasta em cima de um tanque, em cima de uma peneira, pica o algodão, mostra que não tem nada dentro e do nada começam a aparecer algumas coisas sujas de barro, tipo assim, vela, osso, peça de roupa das pessoas que elas reconhecem. E depois que ela tira esse negócio do algodão, as pessoas colocam no jornal, né? E elas são instruídas a queimar isso, porque diz que isso é um trabalho de magia negra que fizeram com outras pessoas, e isso abre os caminhos delas. Mas eu tô colocando porque várias reportagens, vários programas já foram lá, alguns argumentos contra, alguns argumentos a favor, e eu quero que você tire suas próprias conclusões. Por exemplo, numa determinada época, o Padre Quevedo foi lá ver o trabalho dessa dona Ederlazil, né? Esse é aquele tanque que o senhor disse que teria duplo fundo. Este não tem duplo fundo. Normal, está aqui furado, mas acho que isso não dá para fazer truque. Dona Ederlazil continua molhando o algodão. O padre acompanha os movimentos da médium com atenção. O algodão está completamente encharcado. Virou uma pasta, mas Dona Ederlazil não consegue fazer nenhuma materialização. A médium, como não conseguiu fazer a materialização, reza durante quase 2 horas invocando a presença dos espíritos. O truque aconteceu no momento em que eu avisei os senhores que eu estava lá e ela ficou aqui de joelhos, tampada pelo algodão, e primeiro levantava as 2 mãos, isso que se chama em mágica misdirection, mas depois era só a mão direita e a esquerda estava oculta. Pode tirar qualquer coisa de entre as pernas, do ânus, de qualquer lugar. Minha opinião, Padre Quevedo não me convenceu dessa vez não, entendeu? Sim, pode ser um truque, mas não acho que foi do jeito que ele falou não, porque tirar do brioco aquele negócio ali, eu acho difícil, tirar caco de vidro do brioco. E ela sempre fazia uma reza lá antes de começar com uma espada de São Jorge. Diz ela que começou a ver os espíritos e conversar enquanto tava na reportagem, né? Os repórteres começaram a ouvir uma voz estranha. Olha só. Começamos a ouvir vozes estranhas. Vozes dos espíritos? Ou seria apenas uma simulação? Mas depois levaram isso para uma análise forense, né, de áudio, e viram que nenhum desses áudios tinha a moça e o espírito falando ao mesmo tempo, o que dava a entender que era a mesma pessoa que fazia as 2 vozes. Então fica aí, será que ela estava possuída e a possessão fazia ela fazer essas vozes? Será que é realmente um truque? Aí eu quero saber de você nos comentários, o que você acha? Você acredita nesse caso que é bem cabuloso ou não, né? Você tem uma explicação, alguma teoria? Põe aqui embaixo que eu quero saber, e isso eu vou ler com afinco, porque fiquei bem curioso. Agora vamos falar de uma das figuras mais controversas do nosso querido Brasilzão da massa, né? Claro que você já deve ter visto ou ouvido falar no Henri Cristo. Ninguém é obrigado a crer, mas eu sou a luz do mundo. A verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê a meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Então, o Henri Cristo diz, né, que é a reencarnação de Jesus Cristo. Que ele já foi Adão, já foi Noé, já foi um tanto de gente até chegar no próprio Henri. O que você não deve saber é que o nome verdadeiro do Henri Cristo é Álvaro Thaís. E ele é filho de 2 imigrantes alemães e nasceu em Indaial, Santa Catarina. Diz ele que quando ele era criança ele tinha umas visões, sabe, sobre o fim do mundo, sobre o que ia acontecer, mas que tinha uma voz na cabeça dele que não deixava com que ele revelasse isso pro mundo. E passando por várias coisas, quando ele chegou aos 21 anos, ele começou a se apresentar nos programas de rádio e nos programas de TV. Ele fazia as consultas, né, como se fosse visões do futuro, consultava as pessoas, mas nesse meio tempo no trabalho ele já tinha mudado o nome dele para Yuri de Nostradamus. E chegou um determinado ponto que ele foi instruído a fazer um jejum de 4 dias. E diz ele que nesse jejum, né, essa voz se apresentou como Deus e revelou para ele que na verdade ele era a reencarnação de Jesus. Aí ele disse que Deus avisou que ele ia ser humilhado, ninguém ia acreditar nele. E realmente foi o que está acontecendo até hoje aí, né? Isso realmente, Deus tá realmente certo. O pessoal assim caiu matando. Anda! Ele tá andando, ele andou! Ele andou!
Mas uma coisa que você não pode esquecer, ou se você não conhece, você tem que ver depois, é o debate numa TV local do Henri Cristo com o Padre Quevedo. Olha só um pedacinho. E Cristo, que na tradução do grego, para ele que não sabe, quer dizer o ungido. Meu pai me ungiu em Santiago do Chile, e meu poder sobre a carne... Ele disse que eu não sei grego, eu sei grego, sei aramaico, sei latim. Bis loci latine mecum, e sis loci latine, que disse tibi? Eu não entendi o que ele falasse. Eu te falei em latim. Mas eu não falo latim. Inclusive, é engraçado que a hora que o Padre Quevedo quer que ele prove os poderes, né? Que ele dá até uma sugestão pra gente ajudar um ex-presidente aí. Dou $10.000 a esse charlatão, repito, com culpa ou sem culpa, se devolve um dedo a uma pessoa que eu tenha cortado, ao nosso presidente. Mas não sei, né? Não dá pra saber, eu quero saber a sua opinião. Como é que você vê essa coisa toda do Henri Cristo, né? Então põe embaixo nos comentários que isso aqui vai dar muita polêmica e eu quero saber. Em 1996, teve um mistério muito grande que passou no Fantástico e muita gente ficou maluca nessa época. Porque várias televisões do mundo estavam noticiando uma tal menina que tinha um poder paranormal e o Fantástico foi atrás disso pra fazer uma reportagem. Você lembra do nome Hasna Mohamed Messelmani? É bem provável que não, né? Mas se eu te falar da menina que chorava cristais, você vai lembrar? Essa era uma menina libanesa, né, que em 1996 começou a assombrar o mundo porque supostamente ela chorava vidro, chorava cristal, chorava pérolas. E muita gente do mundo, vários especialistas começaram a fazer os exames pra ver o que tinha essa menina, como é que ela conseguia fazer isso tudo. E o Fantástico foi até o Líbano, né, com o repórter César Tralli, pra descobrir o que acontecia. Era verdade ou era mentira? A grande verdade desse caso é que essa menina fez muita gente perder o tempo. Porque depois de muita pressão, descobriram que o pai dessa menina colocava vidro dentro das pálpebras dela, e ela não sabia. Então ela simplesmente chorava esses negócios. Aí eu fico pensando, como é que a menina não sabia, né? Você tá dormindo lá de noite, seu pai vem com um pedaço de caco de vidro assim, ó, de tampa de Coca-Cola. Que som pesado que é esse, hein? Depois esse pai foi acusado de vários processos, né? Mas eles admitiram e a menina não aconteceu nada e ela tá aí até hoje e sem nenhum problema no olho. Mas quero saber se você lembra da menina que chorava vidro do Fantástico. Põe aí embaixo nos comentários. Outro caso que eu quero colocar aqui, que não é tão famoso no Brasil, mas é um caso que mostra muito a sugestão do povo. Você já ouviu falar num cara que chama Peter Popoff? Não, né? Mas se eu descrever ele pra você, você vai entender que tem vários casos desse aqui no Brasil. É um cara, né? Normalmente é um cara da igreja, um bispo, um pastor ou qualquer coisa, que monta uma tenda, né? Move uma multidão, ele faz curas milagrosas por esse povo. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, esse Peter Popoff começou a fazer muito sucesso. Era impressionante por quê? Porque ele chegava lá, curava as pessoas, né? Ele sabia o nome das pessoas, sabia o endereço, sabia qual problema essa pessoa tinha, sem ninguém falar. You foul spirit of deafness, take your hands off this woman in Jesus' name. Lord, let these ears be open. There it is. E aí que entra mais uma vez nosso querido amigo James Randi, né? O James Randi chamou um amigo dele um dia pra ir num show desse Peter Popoff. Tá lá, ele tá curando as pessoas, né? Fazendo Kamehameha. Em um certo ponto, esse amigo do James Randi notou que esse Peter Popoff tinha um ponto eletrônico na orelha. Então o que eles fizeram? Eles resolveram investigar qual que era a desse cara. Eles chamaram um especialista em segurança e viram que talvez era possível com que eles interceptassem essa onda de rádio que tava chegando pra ele. E o que eles fizeram? Eles montaram um equipamento, né, escondido dentro de onde ele ia apresentar. E assim que o show começou, eles começaram a perceber que tinha uma onda de rádio que tava chegando pra ele, que era da esposa desse Peter Popoff. Hello, Petey. Can you hear me? If you can't, you're in trouble. In the name of Jesus. Jody Dean. Jody Dean. Is it Jody? Jody? Dean. Depois que ele pegou todas essas provas, né, ele foi para um programa super famoso da época e desmascarou o Peter Popoff, mostrando como que ele fazia aquilo tudo. E algum tempo depois o Peter Popoff declarou falência. Mas agora uma pergunta polêmica: você acredita nessas curas milagrosas? Alguém que você conhece já participou disso e curou, teve problemas? Põe aqui embaixo nos comentários que esse aqui é Mamilos Polêmicos e eu quero saber. Mas agora, pra gente fechar o esquema todo, vamos pro mais recente, pro negócio que quase todo mundo fez bunker, preparou pro final do mundo, estocou comida, né? Claro que você lembra do Apocalipse Maia de 2012.
Então, muita gente acredita que os maias são os mais antigos a fazer uma previsão do que ia acontecer e do final do mundo. Mas só que a história ficou bem famosa, né, de um tempo pra cá, depois que os exploradores fizeram isso nos anos 70, mas a história não é bem assim. Primeiro de tudo, quem que são os maias, né? Os maias são um povo que habitaram a América Central ali, né? Aquela parte de Honduras, Belize, Guatemala e o sul do México era o território maia. Os especialistas acreditam que esse povo maia foi originário de um povo asiático que chegou e colonizou essas terras 15 mil anos atrás. E a sociedade maia foi formada de 250 depois de Cristo até 900 depois de Cristo. Só que foi uma sociedade que depois desse ano de 900 até o ano 1000, ela sumiu sem deixar rastro nenhum. O que você não deve saber é que o povo maia era um povo muito avançado para a época. Vários exploradores que chegaram para descobrir as ruínas maias achavam que era uma inspiração do Egito Antigo ou dos gregos, mas não. Era um povo que desenvolveu a própria tecnologia e eles eram muito ligados ao cosmos. Daí que saiu o tal calendário maia. O que é esse tal de calendário maia? Qual que é o fim do mundo? O que aconteceu? Esse calendário, na verdade, não é que ele fazia previsões para o futuro. O calendário maia funcionava em ciclos de 5.126 anos. E o que acontecia? Depois que passava esse período, não dizia que o mundo ia acabar, dizia que a humanidade ia passar por uma revolução. E foi em 21 de dezembro de 2012 que aconteceu esse fim desse ciclo. E muita gente interpretou como se o mundo fosse acabar, mas não. Até porque os maias não acreditavam no fim do mundo, mas sim na continuidade, em ciclos da vida. Os maias são o Rei Leão, pra você entender é isso. Bom, meu amigo, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, me ajuda a dominar o mundo. Clica no like aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Joga no grupo da família, joga no Facebook, joga no Instagram, joga pra tudo quanto é lado, entendeu? Me ajuda a dominar o mundo, vamos lá? E não esquece de me seguir no Instagram e no Twitter, hein? @canal Nerd Show, tô esperando lá. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!